Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, queridos amigos, as minhas reverências, muito obrigado. Agradeço imensamente de coração por permitir que, neste dia abençoado, a Seitinoye entre nos seus lares para estudarmos um pouquinho mais sobre este ensinamento maravilhoso de que o homem é filho de Deus. Hoje, em especial, nós estudaremos sobre o tema Não Tema. E nós vamos utilizar como livro-texto este livro do nosso sagrado professor Seiichi Taniguchi, cujo título é Amemos Intensamente. Um livro maravilhoso e, especificamente, nós vamos estudar para falar sobre o tema Não Tema, o capítulo 19. E esse tema é muito importante na nossa vida, porque o temor, ele influencia nos vários aspectos da nossa vida de forma muito prejudicial, seja na saúde, seja na nossa vida profissional, seja no nosso relacionamento familiar, seja no nosso relacionamento social com os nossos amigos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos de quanto que o medo e o temor, eles prejudicam a nossa vida e o que devemos fazer para não sentir o temor. Então esse vai ser o foco do nosso estudo de hoje. E como nesse capítulo 19, o professor Seiichi, ele menciona bastante sobre a Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, ou Sutra para a Cura Espiritual. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre justamente um trecho da Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, na página 122, que chama bastante atenção, que é um trecho que está inserido nessa sutra, que fala sobre um condenado à morte, E nesse trecho diz assim: pondera sobre este registro de morte de um condenado à pena capital. Após sentenciarem morte por perda de sangue, vendaram-lhe os olhos, fizeram gotas de água morna escorrerem pelo seu pescoço. Por causa do temor, o condenado acabou por morrer. Inumeráveis são os doentes que morreram em consequência do abalo provocado pelo temor. O número de vítimas fatais do temor de hemorragia proveniente dos pulmões, do estômago ou do útero é maior que o número de pessoas mortas em guerra. Ou seja, o número de pessoas que acabam sendo vítimas
do temor, nesse caso nós estamos falando mais especificamente das doenças, é maior do que o número de pessoas mortas em guerra. E aí, continuando na leitura desse trecho da Sutra, diz assim: não temas hemorragia alguma. A vida é superior ao sangue. Imediatamente após a hemorragia, a vida, mediante seu poder curativo natural, restaura os vasos da região hemorrágica e produz sangue novo, com o qual supre o organismo em pouco tempo. Se não temer, o homem não morre de hemorragia. Também não temas a febre. Ela é simples reflexo de ira, temor ou impaciência. Ou seja, nós já sabemos que o ensinamento da Seichonoye prega que o nosso corpo é reflexo da nossa mente. E aqui nós estamos observando que o fato de nós temermos, ficarmos preocupados com o nosso corpo físico, na verdade, isso só acelera o processo da dificuldade que nós estamos passando, ou seja, de alguma doença que eventualmente estejamos passando. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que este corpo físico não é o meu eu verdadeiro. E aí, no início desta sutra, na página 115, que é a Sutra para a Cura Espiritual, Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Então, no princípio desta sutra, diz assim: um dia, o anjo retorna a Seichonoye e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Perante quem segue destemidamente o curso da vida, a infelicidade foge cabisbaixa e a doença mostra-se resignada e desaparece retornando ao nada. Não se conta que outrora, quando Bonzo Takuan entrou na jaula de um tigre, Bonzo é um monge budista, né? E o encarou sem temor, este se tornou manso como um bichano. Se conscientizares a verdade de que o homem é filho de Deus e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. Analogamente, se enfrentares a doença ou a infelicidade, convicto da verdade de que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá e a infelicidade cessará. Então, por esse trecho da Sutra para a Cura Espiritual, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, nós podemos perceber que o temor, né, é muito prejudicial à nossa saúde. Se nós mantivermos a mente tranquila, né, conscientes da verdade de que nós somos filhos de Deus, tanto a doença como qualquer outra dificuldade na nossa vida se dissipará, né, e desaparecerá. Então agora nós vamos falar especificamente do nosso livro-texto, Amemos Intensamente. E, como eu falei, estudaremos hoje o capítulo 19 deste livro, na página 209, em que o nosso sagrado professor Seicho Taniguchi diz assim: a causa da doença está no temor mental. A Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, que foi a que nós estudamos agora há pouco, explica repetidas vezes que o temor mental é a causa de todas as doenças.
Por que a existência do temor causa a doença? A doença é um estado em que a força vital do homem não está agindo plenamente. Ou seja, por conta do temor, né, nós impedimos que a nossa força vital haja de forma natural. É o temor que faz com que essa força se atrofie. Quando ficarmos atemorizados, a força digestiva e de absorção do estômago e dos intestinos se enfraquecem. A função cardíaca e a circulação sanguínea também se alteram. E quando o temor atinge o extremo, chegam a ficar imobilizados, isto é, começam a interferir nas funções e condutas humanas. Assim, podemos dizer que não há nada que supere o temor para diminuir a função orgânica do homem. Então, aqui o professor Seitio diz que não há nada que possa diminuir mais as nossas funções naturais do nosso organismo do que o temor. E aqui diz que até o medo interfere nas funções e nas condutas humanas. E isso a gente pode perceber naturalmente na nossa própria vida, né? Quando nós ficamos com medo de alguma coisa, o nosso coração acelera, a boca fica seca, a gente começa a sentir uma série de sintomas que não são da nossa natureza divina, não são o nosso natural. Então, é muito importante que a gente tenha sempre a consciência de que, na verdade, nós não somos este corpo carnal, nós somos, na verdade, manifestações da vida de Deus. E, continuando, né, na página seguinte deste livro, Amemos Intensamente, o professor Seitio diz que, além dos problemas que são consequência do temor, né, que se manifestam no nosso corpo carnal através de doenças, né, não é só na doença física que o temor ele influencia, né, como um aspecto da nossa vida. Inclusive, como eu falei, também no nosso aspecto profissional do nosso trabalho, né? Então, na página 210, diz assim: a causa do fracasso nos mais variados empreendimentos também é atribuída ao temor. Conforme escrevi anteriormente, o temor, além de fazer declinar o funcionamento normal do organismo, ao mesmo tempo reduz a força mental e a função dos movimentos e muitas vezes pode levar ao fracasso de um empreendimento que tem tudo para dar certo. Também existem numerosos exemplos de fracassos tecnológico e de produção artística ocasionados pelo temor. Eu não sei se todos se lembram, mas muitos devem se lembrar que no ano de 2008 ocorreu uma grande crise na economia mundial. Essa crise ela foi desencadeada primeiramente nos Estados Unidos por um processo que ocorreu uma bolha imobiliária, ou seja, os imóveis passaram a ter um valor muito alto que não correspondia à realidade e muitas pessoas assumiram muitas dívidas de financiamento e quando se percebeu que existia muito dinheiro em circulação por conta desses financiamentos e o valor dos imóveis começou a cair, muitas pessoas acabaram não conseguindo saldar esses financiamentos, os bancos começaram a ter dificuldade por descapitalização de recursos e isso desencadeou uma crise. E como todos nós sabemos, a economia americana é a maior economia do mundo e isso afetou
a economia de forma global, né? E não sei se todos tiveram oportunidade de ver noticiários na época, né? Teve muitos empresários, né, que ficaram assim muito preocupados com a situação da economia de uma forma geral, e alguns acabaram inclusive se suicidando, né? E aí a gente fica pensando assim, o que levaria uma pessoa a se suicidar, né? Talvez o estado de desespero seja tão grande que a pessoa não encontre outra saída. Muitas vezes na nossa vida, quando nós pensamos que este corpo carnal, que essa nossa mente racional seja o meu eu verdadeiro, existem situações que a gente passa por alguma dificuldade e que realmente, racionalmente, muitas vezes nós encontramos dificuldades para encontrar uma saída, né? Mas por que isso acontece? Porque nós pensamos que o meu pensamento, o meu conhecimento intelectual, os meus contatos sejam tudo o que eu tenho como instrumento para encontrar a solução para uma dificuldade que nós eventualmente estejamos passando, né? E é por isso que a nossa vida, ela não pode estar embasada somente naquilo que a gente percebe pelos nossos 5 sentidos, que na Seichonoye nós chamamos de mundo fenomênico, né? Ou seja, esse mundo da manifestação. Já que, na verdade, nós somos parte de um todo cuja origem é a vida de Deus que flui através de cada um de nós. Então, muitas vezes, no plano racional, né, às vezes as pessoas pensam assim, não tem saída para esse meu problema, e a pessoa, como nesse caso eu estou citando, a pessoa acabou se suicidando, né? Então, é muito importante que a nossa vida ela esteja embasada em quem nós somos verdadeiramente. Todos nós somos manifestações da vida de Deus. E como todos nós somos manifestações da vida de Deus, eu e cada um dos senhores, das senhoras, dos nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento, todos nós somos parte de uma grande vida cuja origem é a vida de Deus presente em cada um de nós. Então não existe problema ou dificuldade sem solução quando nós nos conscientizamos desta verdade. E aí, num outro trecho que eu estou usando como auxiliar para o nosso estudo, é o livro Convite à Prosperidade, volume 1. E nas palavras do dia 25 de janeiro, diz assim: o fundamental para efetuarmos a nossa mudança consiste no correto conhecimento da relação entre Deus e o homem. Devemos saber que o homem é originariamente um filho de Deus perfeito e que o Filho de Deus não é inferior a Deus. Ou seja, nós, como manifestações da vida de Deus, temos todos os atributos de Deus. Que o homem é um ser perfeito, que armazena no seu íntimo infinitas possibilidades e vai manifestando cada dia mais a sua perfeição. Esta verdade não deve limitar-se a meros princípios religiosos ou especulações filosóficas. Deve ser aplicada na vida prática. A esse respeito, diz que uma vez o nosso sagrado mestre, Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, estava orientando um seminário no Japão, e um dos pilares do ensinamento da Seichonoye fala que todas as religiões emanam de um Deus universal, ou seja, todas as religiões são boas e todas elas levam a Deus.
E aí a Seichonoye, esse é um dos pilares do ensinamento da Seichonoye, da doutrina da Seichonoye. E aí diz que uma vez um seminarista, num seminário no Japão, fez a seguinte pergunta ao mestre. Mestre, se a Seichonoye diz que todas as religiões são boas e todas elas levam à salvação ou a Deus, por que ainda existe tanto sofrimento na humanidade? E aí o mestre respondeu para essa pessoa. É porque as pessoas ainda não compreenderam que a verdadeira religião não é praticada num local e num momento específico. Ela é, na verdade, a verdadeira religião é aquela que é praticada às 24 horas do dia. Quando você estiver com seu colega de trabalho, trabalhando, né, e você vê alguma dificuldade, né, nós temos que praticar verdadeiramente a religião, ajudar as pessoas, transcender eventualmente alguma dificuldade, alguma coisa que aos seus olhos carnais você perceba como imperfeição no seu próximo, né? Já que todos nós somos vida de Deus. Na nossa casa, quando nós tivermos alguma dificuldade, mantenha a mente tranquila e sintonize com a grande vida do universo que é Deus. Qualquer dificuldade, qualquer atrito que haja entre as pessoas, sempre nós temos que procurar manter a mente tranquila e despreocupada. Dessa forma, tudo se tranquilizará e as soluções virão de forma natural, né? Então, como diz aqui no livro, como eu falei, nessa crise, que algumas pessoas acabaram até se suicidando por conta das dificuldades financeiras que acabaram acontecendo em suas vidas, as soluções, né, o caminho que nós devemos seguir sempre estará, na verdade, com a grande vida que rege as nossas vidas, que é Deus, né? Então, talvez individualmente eu não encontre uma solução, mas quando eu me fundo com a grande vida do universo, sintonizando com a vontade de Deus, aí as soluções vêm. Então, por isso que é importante manter sempre a tranquilidade e mentalizar. Eu sou manifestação da vida de Deus, assim como todas as pessoas na face da terra. Então, é muito importante que nós tenhamos sempre essa conscientização de que somos vida de Deus. E não é só na parte do nosso corpo físico que se manifesta em forma de doença ou também na vida profissional. O professor Seicho diz assim: o fracasso no namoro também provém do temor. O medroso não consegue manifestar verdadeiramente a sua própria e maravilhosa vida e, consequentemente, não consegue cativar verdadeiramente o outro. Por outro lado, o temor quanto ao sentimento do outro, ou seja, se o outro está gostando de mim, ou a falta de confiança nele, acaba criando o afastamento entre ambos. Menosprezando a si mesmo, ou seja, deixando de valorizar quem nós somos verdadeiramente. O indivíduo acaba com um complexo de inferioridade e não consegue aceitar o amor do outro. Ou seja, a pessoa pensa, eu não mereço o amor de outra pessoa porque eu sou um ser insignificante. Assim, mesmo amando-o, não sabe como transmitir-lhe esse sentimento. Ou seja, a pessoa sente o amor, gosta de outra pessoa, mas ela não consegue manifestar esse sentimento por se menosprezar. O sentimento de temor também leva ao fracasso do casamento, acarretando inúmeros sofrimentos durante a longa vida. Senhores, queridos amigos, uma coisa que é muito, muito, muito importante, né? Nós mentalizarmos todos os dias da nossa vida.
eu sou manifestação da vida de Deus. Agradecer pelo maior presente que nós podemos receber, que é esta vida. Através de nascermos nesse mundo, nós temos infinitas possibilidades, nós podemos criar tudo à nossa volta, ou seja, a nossa mente é que cria o nosso ambiente. Então, jamais você deve se considerar uma pessoa insignificante ou uma pessoa menor do que as outras pessoas. Todos nós nascemos com uma missão neste mundo, todos nós somos uma pessoa importante e neste mundo, com a missão que nós recebemos de Deus, se nós manifestarmos todas as nossas potencialidades, nós podemos contribuir em muito, muito, muito para toda a humanidade, não só para a sua família, não só para a sua comunidade, mas para o mundo como um todo, Mas nós temos que aceitar e reconhecer que verdadeiramente somos manifestação da vida de Deus que flui através de cada um de nós. Então, em nenhum momento a gente deve se menosprezar, que é o que o professor Seicho diz aqui, que se esse sentimento se manifestar, vai prejudicar a sua vida conjugal, vai dificultar eventualmente o seu namoro. Então, uma série de dificuldades começam a se manifestar na nossa vida. E agora nós vamos para a página seguinte, na página 213, que diz assim: viva despreocupado. É isso que é muito importante nós buscarmos constantemente na nossa vida. Ao nos conscientizarmos de que o nosso corpo carnal não é o nosso eu verdadeiro, que somos vida de Deus, eterna e indestrutível, que transcende o nosso corpo carnal, não nos importaremos mais com a opinião dos outros a nosso respeito. Vocês já devem, senhores e senhoras, já devem ter percebido que grande parte das pessoas que sofrem é por conta do apego, O apego leva ao temor. Por quê? Porque se eu tenho hoje alguma coisa e eu amanhã não tenho mais, seja uma questão de um bem material, por exemplo, um carro. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. A pessoa sofre. Então, ela sempre quando tem, fica com medo de perder, Então, aqui o professor Seicho diz que quando você vive naturalmente, nós não devemos nos preocupar com o que os outros pensam a seu respeito. Já que, como eu acabei de falar anteriormente, todos nós temos uma missão. Então, nós não temos que nos preocupar, ficar com medo de pensar o que será que os outros estão pensando a meu respeito. Pelo contrário, você deve sempre, como manifestação da vida de Deus, buscar o seu eu, seu Deus interior, o seu eu verdadeiro, a voz de Deus que flui através de cada um de nós e buscar sempre o caminho da orientação de Deus. Assim, nunca nós iremos errar e não pautar as nossas decisões pensando no que os outros vão pensar a nosso respeito, porque isso causa uma vida de eterna preocupação, E o professor Seicho continua. Também desaparece da nossa mente o desejo de acrescentar adornos aparentes, achando que o nosso próprio valor depende dos adornos, de ornamentos como belas roupas, status, honrarias e fortuna. Conscientizando-nos de que tudo, assim como está, é uma existência bela e preciosa, podemos desfrutar naturalmente uma vida pacífica e profícua. Bom, a Seicho Noye, nós aprendemos na Seicho Noye de que não é errado
a pessoa querer se vestir bem, ter bens materiais, morar confortavelmente, porque como filhos de Deus, nós merecemos tudo isso, né? O problema começa quando a gente, como eu falei anteriormente, quando a gente começa a ter apego a essas coisas e pensar que por eu me vestir melhor, por eu ter determinados bens, eu sou melhor, ou estou, na verdade, melhor do que se eu não estivesse. Já que a nossa vida, ela não tem esse objetivo. Nós temos o objetivo de manifestar plenamente e de forma natural a nossa vida. Então, não é porque eu tenho hoje, amanhã não tenho, ou eu não tenho hoje, amanhã eu tenho, que a minha vida se transformou, que eu sou melhor ou pior, né? Porque é isso que gera, na verdade, as preocupações. E aí vem um ponto que o professor Seicho, no parágrafo seguinte, ele fala de que nós temos que manter sempre na nossa mente um sentimento natural, de pureza, como o das crianças. E aí ele diz assim: por exemplo, observando as crianças brincando, podemos ver nelas a maravilhosa vibração da vida. A vida que vem de Deus, né? Pois elas se movimentam animadamente com naturalidade. Elas não estão preocupadas ali se tem uma criança melhor, pior, né? Elas estão, na verdade, manifestando o seu sentimento natural, que é a vida de Deus, né? Sem nenhuma afetação artificial, ou seja, sem pensar em nada que vem de fora. Elas estão manifestando o sentimento natural que vem de dentro delas, que é o mais importante. Nós nos emocionamos com a ingenuidade indescritível que há nelas. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Quando a gente vê uma criancinha que já sabe falar, né? Por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos, e que está começando a descobrir o mundo, até um pouco maior, 3, 4 anos, né? A gente vê que elas começam a perguntar muitas coisas, né? Começam a descobrir, né? E manifestar aquele sentimento natural de que tudo é maravilhoso, né? E muitas vezes na nossa vida nós acabamos perdendo esse sentimento natural, que é o que o professor Seicho diz aqui, e acabamos nos apegando aos bens materiais, achando que este mundo, como nós falamos anteriormente, esse mundo fenomênico seja a totalidade da nossa vida, que esse corpo carnal que eventualmente às vezes pode manifestar uma imperfeição em forma de doença, e a pessoa se desespera com aquela situação, né? Então, na verdade, nós sempre temos que buscar o nosso Deus interior e manifestar esse sentimento puro, ingênuo e natural das crianças. Ou seja, como é que a gente pode manifestar esse sentimento natural? E aqui o professor Seicho diz que a melhor forma é ter sentimento de gratidão, né? Quando nós agradecemos pequenas coisas, né? Coisas que para alguns podem ser insignificantes, como por exemplo você acordar de manhã, né? E estar vivo, podendo respirar, abrir os olhos e poder ver o seu quarto, que no momento em que você acorda, abrir a janela e ver a imagem que você tem ali, seja de outras casas, de prédios, da rua, né? Seja o que for, sem manifestar o sentimento de gratidão por você estar vivo, por você ter recebido de Deus esse presente que é a nossa vida, né? Então, as crianças, elas não estão preocupadas se uma tem uma roupa, a outra tem uma roupa diferente. Não, elas estão preocupadas naquele momento em brincar, né? De manifestar a sua vontade, né? O seu sentimento natural, que é de manifestar alegria, né? Compartilhar a alegria com as outras crianças. Então a gente nunca, mesmo na nossa vida adulta ou na fase de
em que nós estejamos muito mais experientes, né, com uma idade mais avançada, sempre mantermos esse sentimento de se maravilhar, se alegrar com pequenas coisas. Quando você chegar no momento em que você for fazer uma refeição, seja no almoço, na janta, no café da manhã, sentir alegria por aquele alimento que você poderá ingerir. Então, isso é um sentimento natural que nós devemos sempre conservar, independentemente da nossa idade, né? E o mestre continua nessa mesma página 214, dizendo assim: apesar de ser adepto da Seichonoye, se você vive tolhido, preocupado com a fisionomia dos outros, com os comentários da sociedade, com seu rendimento escolar, com o valor do seu salário, ou receoso se o seu local de trabalho será no centro ou em alguma região remota, você não está vivendo como um adepto da Seichonoye. Não se deve viver limitado pelo temor, nem dominado pelas preocupações mundanas. Cada um de nós, como eu falei, tem uma missão nesse mundo. Então, o emprego, o trabalho que você está ocupando hoje é o melhor trabalho que Deus lhe atribuiu neste momento. Então, aceitar com gratidão. A família a qual você nasceu foi a que nós mesmos escolhemos antes de vir a este mundo. O seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa é a pessoa que estava em afinidade com a sua vibração mental naquele momento. Então, você se sintonizou com essa pessoa, porque com essa pessoa você poderá aprender e manifestar cada vez mais a sua individualidade, os seus dons naturais, as suas características, e tanto irá aprender como irá ensinar as pessoas que estão à sua volta, né? Então, isso é muito, muito importante. E o professor Seicho diz que a gente não deve se apegar a questões assim relacionadas com o que os outros vão pensar ou com o que eu tenho hoje e possivelmente amanhã não o terei. Porque se a sua mente estiver sintonizada com Deus, tudo o que você necessita irá se manifestar no momento em que você precisar, na quantidade que você necessitar. Isso é o nosso viver natural. Quando você tiver com alguma dificuldade de saúde, pense que você é manifestação da vida de Deus, que a vida de Deus flui através de você. E que não é esse corpo carnal o meu eu verdadeiro, mas sim a vida de Deus que existe dentro de cada um de nós. Tem um trecho no livro A Verdade da Vida, volume 2, que o mestre Masaharu Taniguchi nos fala de uma passagem em que Napoleão estava em uma batalha, né? E nessa batalha, todos sabem que tem aquela linha de frente, né, dos soldados que vão na frente, e depois lá atrás fica o comandante observando tudo que está acontecendo para dar as ordens. E tem um soldado que chama-se mensageiro, que é o que vem trazer as informações para o comandante. E diz que numa dessas batalhas, o mensageiro precisava ir depressa, né, levar as informações para Napoleão. O cavalo dele correu muito. Quando chegou em Napoleão, o cavalo acabou por morrer. E aí, recebendo as instruções de Napoleão, ele precisaria retornar à frente de batalha. Só que aí, como que ele iria retornar se o cavalo dele veio a morrer? Foi aí que então Napoleão disse para ele: vá no meu cavalo. Quando Napoleão disse isso para o soldado ficou assim muito preocupado, muito apreensivo, né? E ele ficou assim todo pensativo, preocupado, né? Como eu,
um mero soldado, um simples soldado da França, poderei montar no cavalo do nosso comandante, Napoleão. Napoleão, quando observou que ele estava meio apreensivo, falou para ele assim: soldado, não existe em parte alguma deste mundo um cavalo que seja bom demais para um soldado da França. O que eu quero dizer fazendo essa analogia para vocês? Quantas vezes, né, alguns de nós não pensamos assim: será que eu mereço isso? Será que eu mereço aquilo? Né? Quantas vezes nós pensamos assim que talvez eu não seja merecedor de ser tão feliz, né? E ainda tem aqueles que a gente pergunta assim: e aí, amigo, tá tudo bem? A pessoa fala assim: tá tudo maravilhoso, se melhorar, estraga, né? Como que se melhorar pode estragar? Se melhorar, vai ficar melhor ainda, né? Então, tudo na nossa vida nós devemos aceitar de forma natural. Se algo de bom está acontecendo na minha vida, como filho de Deus, é porque eu mereço. Todos nós nascemos neste mundo para sermos felizes. Ninguém nasceu neste mundo para sofrer. Todos nós somos manifestação da vida de Deus. E como tal, nós devemos sempre mentalizar que eu mereço ser feliz, que eu nasci para ser feliz e que tudo que há de bom neste mundo eu sou merecedor, desde que não prejudique as outras pessoas, ok? E para finalizar, meus queridos amigos, na página 82 deste livro diz assim: oremos constantemente. Você é filho de Deus. O Deus onisciente e onipresente está protegendo-o, sustentando-o, orientando-o. Se você praticar bem a meditação Shinsokan e aprofundar verdadeiramente a convicção de ser filho de Deus, aliás, daqui a pouco nós vamos fazer uma meditação Shinsokan, e nunca lhe acontecerá de ser prejudicado por alguém. Não há nada a temer. Dirija-se sempre a Deus. Então, esse é o caminho para viver sem temor. Mentalizando o seguinte: ó Deus, ó Senhor, o Senhor é meu Pai, o Senhor me protege, a sua proteção é perfeita. O Senhor é meu Pai, o Senhor me orienta e a sua orientação é perfeita. Mentalize assim sempre que tiver tempo, antes de iniciar um trabalho e sempre que se lembrar, e você estará constantemente sintonizado com Deus. A isso se diz orar constantemente, ou seja, que é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Que o mestre fala que a verdadeira religião é aquela praticada às 24 horas do dia. Nós devemos permanecer em estado de oração o tempo todo, né? Pensando sempre que eu, na verdade, sou manifestação da vida de Deus, que Deus habita o meu ser e que não há nada de fora que possa me prejudicar, né? O que me prejudica, na verdade, são os meus pensamentos de temor, de preocupação e o apego àquilo que está à nossa volta, que é o nosso mundo material, tá bom? Meus queridos amigos, eu quero agradecer imensamente a atenção de todos e nós vamos agora partir para uma prática. Meditação Shinsokan de oração mútua. Essa prática ela pode ser feita como uma atividade principal de uma atividade da Seicho no Ie, mas como nós estamos fazendo depois de um estudo, de uma palestra, nós vamos fazer um modelo simplificado, né? Que é uma forma mais curta, né, de praticarmos a meditação Shinsokan de oração mútua. O que é a meditação Shinsokan de oração mútua? Um grupo de pessoas vai decidir
orar por outra pessoa e um grupo de pessoas pode decidir receber. É justamente por isso que se chama oração mútua. Mas independentemente se você vai orar ou você vai receber, todos nós estamos fundidos, né? A nossa vida, nós estamos fundindo umas com as outras através da vibração de que eu e o outro somos um. Eu e Deus somos um. Sintonizando dessa forma, através dessa vibração, independente se você está orando ou você está recebendo a oração, todos nós estamos nos sintonizando na grande vida de Deus, que é a origem de todos nós, ok? Então, eu vou, a partir desse momento, iniciar a prática da meditação Shinsokan de oração mútua, que, como eu falei, nós vamos utilizar agora esse modelo que é o simplificado, que é feito após uma atividade principal, né? Então, vocês podem decidir nesse momento, eu quero receber, ou você também pode decidir orar. Se tem alguém na sua família, ou algum amigo, ou algum parente, qualquer pessoa que você queira oferecer a oração, então você vai mentalizar, porque tem dois tipos de mentalização, para quem vai receber e para quem vai orar. Então aqueles que decidirem orar vão mentalizar as palavras para os que vão orar. E os que decidirem receber a orientação, da mesma forma, né? Vão mentalizar as palavras da oração que são para as pessoas que vão receber, tá bom? Então eu vou dando as instruções e aos que puderem, né, poderão assumir a posição de oração a partir deste momento. Aos que desejarem também podem simplesmente ficar com a coluna ereta, fechar os olhos, né, e pensar, sintonizar com Deus, né? Então eu gostaria de que todos que puderem possam assumir a posição de oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras para obter a orientação de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vinde a nós e realizai essa oração mútua conforme a vossa vontade. Palavras a serem mentalizadas durante a oração. Então, as pessoas que vão receber a oração, então devem mentalizar da seguinte forma. As pessoas que vão receber a oração devem mentalizar continuamente as seguintes palavras durante a oração. O que precisam mentalizar então? Neste momento, sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado. Agora sou perfeição. Sou saúde, sou harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado, obrigado. Então devem mentalizar durante alguns minutos estas palavras. As pessoas que vão orar por outra pessoa devem mentalizar as seguintes palavras, visualizando a pessoa a quem nós estamos orando. Você é filho de Deus e, como tal, está envolvido, preenchido
e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já está vivificado. Agora já é perfeição, saúde, harmonia e alegria. Obrigado, obrigado, obrigado. A partir deste momento, por alguns minutos, então nós vamos mentalizar essas palavras que nós acabamos de ler, né, a respeito da oração para os que vão receber e a oração para os que vão orar. Então, vamos mentalizar estas palavras durante alguns minutos. As pessoas que estão recebendo a oração devem mentalizar: neste momento sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado. Agora sou perfeição, saúde, harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado. As pessoas que estão orando devem mentalizar: você é filho de Deus e como tal está envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já está vivificado agora. Agora é perfeição, é saúde, é harmonia, é alegria. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Podem agora mentalizar as seguintes palavras, por favor. Acompanhem mentalmente. Agradecimento pela concretização da oração. Por favor, acompanhem mentalmente. Deus,
muito obrigado por ter atendido às nossas orações. Obrigado. Agora mesmo a oração foi atendida. Obrigado. Agradecemos o fato de ter nos escolhido como mensageiros do sagrado movimento de iluminação da humanidade. Nós, com os corações unidos, pedimos que possamos trabalhar em prol da concretização do reino do céu na face da terra. Obrigado, obrigado. Deus, sirva-se de nós conforme a sua vontade. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Ainda em posição de oração, canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Podem desfazer a posição de oração, queridos amigos, senhoras e senhores. Eu quero finalizar, então, após esta meditação Shinsokan de oração mútua, manifestar o meu imenso agradecimento, a minha eterna gratidão a todos os amigos que estão nos acompanhando, estudando um pouco mais do ensinamento da Seichonoye, este ensinamento maravilhoso de que somos todos manifestações da vida de Deus. E que desta forma possamos viver plenamente a nossa vida, cumprindo a nossa missão de forma natural, com todos os atributos e dons que Deus nos permitiu vir nesse mundo, para que nós possamos contribuir não só com as pessoas que estão à nossa volta, mas também com toda a humanidade. Desejo muita saúde, harmonia, alegria e prosperidade a todos. Meu muito, muito obrigado. Muito obrigado. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seichonoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas
só podem ser plenamente vividas se forem a dois. É o abraço dos casais da Seicho-no-ye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seicho-no-ye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury, coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ye do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 Operadora 11 5014 2299 ou 0 Operadora 11 5014 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!